Olá, telespectador da TV Com. Estamos aqui com mais um programa Jovens Pensadores. Hoje nós trouxemos para vocês um grupo muito especial. As Meninas Solidárias. O que é isso, Meninas Solidárias? Nós vamos passar aqui, antes delas começarem a falar e explicar o projeto maravilhoso delas, vamos passar para vocês um vídeo em que nós vamos ter uma pequena ideia do que essas meninas andam aprontando pelo mundo, hein? Vamos lá! 5 adolescentes entretidas no computador só dá para pensar que estão se divertindo em redes sociais, não é? Mas estas estudantes do 3º ano do ensino médio estão mesmo concentradas em um trabalho bem sério. Elas desenvolveram um aplicativo para facilitar o contato entre voluntários e entidades beneficentes. As instituições têm um perfil onde explica direitinho tudo o que elas precisam, elas podem mandar mensagens, elas têm um mapinha falando onde elas ficam para poder a pessoa saber qual é a instituição mais próxima para ajudar, e as pessoas podem acessar esses perfis para poder saber qual lugar ela se encaixa, qual lugar ela pode colaborar mais. A ideia da gente é fazer uma integração entre quem quer ajudar, quem tem vontade e quem precisa. Na fase de criação, as meninas também foram a campo praticar o voluntariado. Elas tiveram 12 semanas para criar a página e oferecer um projeto viável. A gente teve que desenvolver um plano de negócios explicando exatamente como que o aplicativo funcionava, o que tinha nele, qual era o objetivo dele e também qual o plano de desenvolvimento para ele. Como é que ia ser no futuro, como é que ele podia crescer, aonde que ele ia crescer, o mercado que ele estava sendo colocado. Já deu para ter uma ideia do que essas meninas andam aprontando por aí, não é mesmo? Então vamos conversar com elas. Nós estamos aqui com a Natália, com a Andressa, com a Maria Eugênia e com a Vitória. E elas vão falar para nós com detalhes como é que é esse trabalho delas, tão diferente. Vitória. Bom, tudo começou quando uma ex-aluna do Colégio Universitas, nossa atual escola, nos contatou dizendo que ela trabalhava era diretora de marketing de uma ONG chamada Iridescent, lá em São Francisco. E essa ONG, ela estimula jovens a serem grandes criadores e empreendedores da área de tecnologia. E com isso criam competições. Uma dessas competições foi a criação de aplicativos em que meninas fossem as programadoras, as criadoras. E essa competição chama Tech Innovation Challenge. Durante 4 anos foi só aberta para o mercado americano, para grupos americanos. E esse ano abriu mundialmente. Então a Mariana ficou sabendo, ligou para o Colégio Universitas, falou com o nosso mentor João Rosa e falou para fazer um processo seletivo entre as meninas do 2º ano do ensino médio ano passado. E nisso, através de questionários, avaliações por psicólogos, fomos escolhidas nós 4 e mais uma outra menina que não pôde estar presente hoje, chamada Joyce Marina. E o principal foco dessa pesquisa, desse questionário, era saber se sabíamos falar realmente inglês, porque numa segunda fase teriam que ser feitas apresentações totalmente em inglês, devido aos juízes e a competição ser americana. Eram 128 grupos dos Estados Unidos, todos os estados. Alguns estados tinham mais do que um grupo, outros só tinham apenas um. Eram 128 grupos. Desses 128, 32 eram internacionais. Dos 32, fomos escolhidos em 2º lugar. Após essa seleção, a gente foi classificada para uma outra fase, que seria sediada no Twitter, onde 10 grupos selecionados, a partir dessas competições regionais, iam apresentar o seu trabalho para disputar por um prêmio de $10 mil. Nessa competição, a gente ficou em 3º lugar e foi uma experiência maravilhosa, porque nós tivemos que apresentar para, em média, 400 pessoas em um palco, sendo julgada por 3 mulheres super poderosas no mundo da tecnologia. Uma era a primeira programadora mulher a trabalhar no Facebook, a outra era da Marinha Americana e uma terceira, ela era uma senhora que ela investia em startups e ela é responsável por algum setor do Dropbox. Aí
esse aplicativo, a nossa principal ideia realmente foi tentar conectar quem precisa de ajuda, quem quer ajudar, de uma maneira mais fácil e mais rápida. E essa ideia da gente surgiu através de um movimento que a gente já tem na escola, que é o grupo social. E nós já éramos muito envolvidas com esse grupo, a gente gostava muito dessa ideia, de ajudar, de ir atrás. Então, como esse ano o tema da competição era solucionar algum problema social, a gente rapidamente pensou, vamos conectar alguma coisa que a gente já está acostumada, já está envolvida. E daí surgiu essa ideia e a gente foi melhorando até chegar o projeto atual que a gente levou lá para os Estados Unidos para a competição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês então foram para lá e apresentaram esse projeto totalmente em inglês, fluentemente, na frente de uma plateia de 400 pessoas. Exatamente, foi... No começo a gente até Grande começou a ficar desafio, nervosa, né? Foi um desafio assim absurdo, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer tudo muito bem, todo mundo saiu muito bem, a gente soube responder as perguntas, que logo após a apresentação todos os grupos eram questionados sobre a apresentação, sobre o projeto, mas como uma avaliação para ver como o grupo se saía no improviso. E o que eu achei interessante também, que a Vitória falou, é que nos Estados Unidos há incentivo e concursos, campeonatos, enfim, especificamente para meninas. Quer dizer, incentivando a menina a ser criativa, a pôr em prática seus projetos, e são julgadas por mulheres, é isso? Isso, por incrível que pareça, as mulheres utilizam muito a tecnologia, mas quem está por trás dessas cortinas, na programação, na criação, são os homens. Então, o legal dessa ONG é que eles tentam estimular as mulheres a conhecerem mais esse lado tecnológico. E foi muito legal porque, todas sendo meninas, antes mesmo da apresentação, tivemos um coquetel onde cada grupo montava um stand com seu banner e apresentava para todos os convidados, para quem estivesse passando. Então a gente foi falando, contando o nosso aplicativo, os juízes também passaram antes para dar uma olhada. E foi uma experiência muito legal, porque quando alguém faz um trabalho social, a gente começou a perceber que os nossos problemas não eram tão grandes assim. A gente cria uma tempestade em copo d'água, reclama demais do muito que tem. E quando você vê um idoso num asilo em mais condições, uma criança abandonada, sem pais, com os pais presos, você percebe que aquela criança, aquele idoso, aquela pessoa tem uma esperança. Pode não ter nada na vida, mas ela tem esperança de conseguir algo melhor. E a gente não, a gente pensa sempre em nós mesmos. Então, o maior objetivo desse aplicativo é tentar mudar a mentalidade das pessoas para pararem de pensar só no privado e tentarem pensar no público como um todo. E foi isso que a gente tentou passar nessa primeira apresentação, para tentar mostrar aos americanos no mundo brasileiro, que é um mundo onde existem várias famílias necessitadas, várias organizações abandonadas, que, por mais que o governo tente ajudar, não é o suficiente. Então, e além foi bem disso, legal. também a gente nota que às vezes as pessoas até querem ajudar, mas não sabem como, né? Não sabem os caminhos. E a tecnologia ajuda muito, né? A gente vê, por exemplo, essas petições, né, que estão sendo criadas no Facebook e nas redes sociais, fora Renan, fora Marco Feliciano, e aí as pessoas descobriram que elas podem ter voz de uma maneira rápida e fácil, né? E eu acho que usando um aplicativo como esse para ajudar as pessoas é uma forma de usar a tecnologia a bem da humanidade muito legal, muito bacana, né? Viabilizando a solidariedade de uma forma moderna, de uma forma jovem, né? São as jovens pensadoras que estão aqui com a gente. Então, o nosso aplicativo, ele funciona exatamente para ligar instituições de caridade, elas mostrando as necessidades dela, elas colocando fotos, colocando informações sobre o que acontece na instituição, para as pessoas poderem ter um fácil acesso a essas informações. Assim fica muito mais fácil esse contato e também fica muito mais fácil criar um vínculo entre a instituição que precisa e as pessoas que querem se voluntariar.
Então, no aplicativo, a gente tem um perfil para a instituição e um perfil para o voluntário. Nele, a instituição ou um voluntário podem colocar foto, colocar qualquer informação que quiser sobre cada um. E também, no perfil da instituição, tem um botão de check-in. Ou seja, quando o voluntário for à instituição ou quando ele fizer alguma doação, ele pode clicar naquele botão e isso vai contando pontos para ele num ranking, como um estímulo para continuar, para criar esse vínculo entre as instituições e os voluntários. Então, a nossa ideia é mesmo incentivar que cada vez mais as pessoas se voluntariem, que as pessoas façam isso. Que pensem, né, nos outros, porque na verdade, assim, como a Vitória acabou de dizer, nós pensamos muito no privado, né, no indivíduo, e relutamos em pensar no coletivo. Só que a gente tem que perceber o seguinte, que nós vivemos no coletivo, né, Andressa? Nós vivemos no coletivo. Então, por exemplo, eu compro um carro do ano e aí tenho que blindar o carro porque eu não consigo chegar à esquina. Por quê? Porque eu não consigo interação com o coletivo. Eu só penso em mim. Eu não penso em fazer um reconhecimento de onde eu moro, qual é o problema do entorno da minha casa, do entorno da minha escola, quais são as pessoas que estão precisando de alguma coisa. E às vezes eu estou tão infeliz com o tanto que eu tenho, como disse a Vitória aqui, e às vezes eu poderia estar mais feliz se talvez eu estivesse ajudando alguém. Porque ajudar uma pessoa dá uma sensação de felicidade que não tem igual. Não há dinheiro que traga essa felicidade que é você conseguir ajudar as pessoas, né? Não sei se todo mundo pensa assim, mas eu acredito que tem muita gente que gostaria de ajudar e não sabe como. E eu, quando soube do aplicativo de vocês, eu achei genial. Falei, puxa vida, é quase como um joguinho, né? Um game, né? E a pessoa faz pontos, né? Como um game, e ela está ajudando, né? Então nós estamos usando a tecnologia exatamente para ajudar as pessoas, né? Antes de chamar o intervalo, que nós vamos continuar conversando com essas meninas aqui maravilhosas, eu quero falar para vocês, mais uma vez, dos nossos contatos, para que vocês se inscrevam para tanto participar do programa, mostrando os seus projetos, né? Se você é músico, se você é escritor, se você é pintor, se você, enfim, como também dúvidas, questionamentos, né? Inclusive nós recebemos a inscrição de um ex-aluno meu que quer vir aqui para discutir o trânsito caótico de Santos. Então ele vai participar do programa, então os jovens veem os problemas, eles têm soluções criativas para os problemas, soluções inéditas, e nós estamos querendo escutar esses jovens. Então se inscrevam, tanto através do e-mail rosilmaroldan@gmail.com, como também se inscrevam para participar do Fórum dos Jovens Pensadores, que será no próximo, o nosso próximo encontro vai ser no Liceu Santista, né? Se o seu colégio quer sediar um encontro desse, é só entrar em contato conosco, vocês escolhem o tema e nós levamos o encontro para ser realizado dentro do seu colégio, para nós escutarmos o que o jovem quer e também levar a vocês informação de qualidade. Nós vamos para nossos comerciais e voltamos já já para conversar um pouquinho mais com a Andressa, com a Vitória, com a Maria Eugênia e com a Natália. Até lá! Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Carbono e vida. Você já deve ter ouvido falar que nós somos feitos daquilo que comemos. A prova disso é que desde a hora que nascemos até a idade adulta,
A nossa massa cresce cerca de 20 vezes, graças ao que comemos e bebemos. Mas e se separássemos todos os elementos da tabela periódica que fazem parte do nosso corpo? Qual seria o resultado? Aproximadamente 61% da nossa massa seria de oxigênio. Em segundo, o carbono com 19%. Depois o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, entre outros elementos. Mas é do carbono que vamos falar. Ele é um dos elementos mais importantes para a estrutura dos seres vivos. Os átomos de carbono que compõem o seu corpo fizeram uma fantástica viagem até estarem assistindo essa animação agora. Para saber de onde vieram e para onde vão, vamos tirar os pés do chão e subir até o espaço sideral. Pessoal, voltamos para continuar nossa belíssima conversa aqui com essas meninas maravilhosas, as meninas solidárias. Não é bem isso, mas é porque eu olho para elas e vejo que elas são solidárias, né? Nós temos os contatos delas, que já devem ter aparecido aí no vídeo, né? Mas elas vão divulgar mais os contatos e vão falar mais um pouquinho do projeto delas, porque tem muito a falar. Nós gostaríamos só de enfatizar, porque nós estamos conversando aqui no intervalo, que os Estados Unidos eles têm essa cultura de ajuda, né? Porque o Estado ele não consegue prover tudo, a gente sabe disso. Então a própria sociedade ela tem essa cultura, né? A assistência social ela faz parte das disciplinas na escola, né? E a gente sabe que o Bill Gates, por exemplo, ele ficou rico e lá pelas tantas ele resolveu dar 1/3 da fortuna dele para fazer uma fundação, e agora ele está percorrendo todos os países do mundo para convencer os milionários a fazerem o que ele fez. Então não é só, a cabeça dele não é só Estados Unidos, ele pensa em termos globais, ele pensa em todos os países do mundo, porque tudo influencia. Tudo, se você não estende a mão para uma pessoa que precisa da sua ajuda, seja financeira, seja educacional, seja psicológica, aquilo tem volta, porque um dia você pode estar precisando e aí você também não vai ter uma mão estendida para você. Então agora nós vamos conversar mais um pouquinho com elas e elas têm muito mais coisa para falar conosco. Então, assim como você tinha falado anteriormente no outro bloco, uma das coisas que contou muito no nosso plano de negócios, que nós tivemos que desenvolver durante o nosso projeto, foi a grande diferença social que tem no Brasil. É uma diferença absurda que a gente tem, então por isso o aplicativo tinha um mercado que aceitava muito facilmente o tipo de ideia que nós estamos tendo. O Brasil, ele dá uma oportunidade muito maior para o nosso aplicativo do que o mercado americano, que é um mercado que tem muito mais competidores, um mercado muito mais saturado. Então, um dos diferenciais que a gente propôs na nossa apresentação era esse do mercado brasileiro, que tem uma oportunidade muito maior para o nosso aplicativo crescer e se desenvolver do que no mercado americano. Andressa, você estava falando como é que foi que aquela moça lá convidou vocês para ir na casa dela, como é que foi isso? Exatamente. A Tara, ela é a fundadora da ONG e atual responsável por essa competição. E logo após lá nos Estados Unidos, que a gente acabou essa competição, ela mandou um convite pra gente que ela queria conhecer melhor o nosso grupo. Aí a gente aceitou, foi um prazer enorme a gente conhecer, ter essa experiência e foi super legal porque assim, a Tara, ela é indiana e ela é casada com um russo e eles moram nos Estados Unidos e fundaram essa ONG. Então, eles têm uma cultura totalmente diferente, assim, e foi muito legal a gente ter contato, a gente conhecer essa diferença. Assim, e essa ONG que organiza esse campeonato. Exatamente, essa ONG que organiza, essa ONG tem vários projetos diferentes, mas todos assim, incentivando a educação, estimulando a aprender, a ir atrás de novas ideias, de soluções. É uma ONG totalmente em prol do conhecimento e de ajudar o outro. Certo. E eu queria que vocês dissessem para o nosso telespectador aqui da TV Com, como é que a gente faz para ter acesso a esse aplicativo? Como é que é isso? Então, por enquanto ele é um protótipo. Então ainda está em desenvolvimento, a gente agora quer desenvolver isso, só que a gente está à procura de patrocinadores para poder conseguir desenvolver totalmente, colocar no mercado de trabalho e botar para ser divulgada. Sim, e para ser adquirido, né? Sim. Sim. Como a gente fez várias pesquisas e a maioria usa a plataforma Android.
Então, nosso primeiro objetivo, que é usar, primeiro é Android. Em segundo, a gente está pensando em desenvolver na parte para Apple. E foi muito legal porque se alguém quiser nosso contato, o site, acho que já foi na tela, mas só para dar uma enfatizada, é www.solidarias.com.br. Nossa página no Facebook é facebook.com/solidarieapp. Nosso Twitter e Instagram é @solidarieapp também. E quem quiser nosso contato para mandar e-mails, ideias ou querer saber mais sobre o nosso aplicativo, só mandar no e-mail solidarias.brasil@gmail.com. E através da nossa divulgação pelas mídias sociais foi muito legal porque a gente conseguiu abranger um público da região e do entorno da nossa cidade muito rápido. E até o prefeito de Santos ficou sabendo disso e nos convidou para uma reunião juntamente com o Fundo Social e Cidadania daqui de Santos. Eu queria que vocês explicassem como é que a gente faz para ajudar vocês no sentido, por exemplo, de conseguir patrocinador. Como é que vocês fazem? Como é que vocês vão conversar com as pessoas? Eu digo porque nós estamos na televisão, então vocês podem usar esse canal. Né? Como é que faz, por exemplo, algum patrocinador aí maravilhoso, comprometido com jovens, comprometidos com a solidariedade, a fraternidade, né, entre os países, enfim, ele está vendo e está dizendo, sim, mas como é que eu faço para ser patrocinador dessas meninas? Como é que faz? Entra em contato com esses endereços que vocês divulgaram. Exatamente, é só entrar em contato com qualquer um desses e-mails que a gente explica tudo detalhadamente, a gente se disponibiliza a encontrar, a dar total atenção. Tanto é que a gente já teve alguns contatos, mas ninguém ainda para patrocinar especificamente. Mas muitas pessoas dando apoio, falando que quer continuar, que qualquer respaldo que a gente precisa estão à disposição, mas patrocínio em si a gente ainda não conseguiu e nós precisamos para poder mudar, para contratar um programador, para poder colocar ele liberado, para todo mundo conseguir utilizar e deixar de ser um protótipo. Então, para ser uma coisa mais comercial e realmente entrar em funcionamento. Tá certo, nós estamos terminando o programa. Eu quero então que vocês passem uma mensagem assim final, né? Alguma de vocês, quem queira, Natália, se quiser. Bom, Vitória. Eu queria te dar um kit que a gente ofereceu na nossa competição. E tem uma frase que é muito legal. Solidariedade. Isso aqui é o símbolo de vocês? Como é que é isso aqui? Isso, é o nosso logo. Solidariedade é o nome do nosso aplicativo. E é uma frase muito legal que está nessa sacolinha. Solidariedade é o amor em movimento. É isso mesmo. E é isso que a gente quer passar, principalmente para os jovens, que eles podem começar um projeto sem saber nada, que a gente começou do zero. Então, é uma lição de vida. Ninguém aqui tinha a menor noção de como programar um aplicativo ou como fazer um plano de negócios. E a gente conseguiu. A gente conseguiu tudo isso. E aí eu pergunto para vocês, é importante, ou são importantes, iniciativas como essa de investir na menina, na mulher, ou não? Ou basta ter um campeonato aí misto, homem, mulher, enfim, ou um campeonato direcionado para menino e para mulher, é importante para incentivar a participação da mulher com criatividade, com imaginação. O que vocês acham? Eu acho muito importante, porque essa área específica da tecnologia, assim como a Vitória falou, normalmente é mais procurada por homens, pelos meninos, normalmente, porque desde criança já vem de videogames. As mulheres usam, mas não criam, né? Exatamente. As mulheres são as maiores utilizadoras assim, dessa tecnologia, tá? O tempo inteiro com o celular, seja qualquer produto eletrônico, as mulheres são as maiores utilizadoras. Mas quem está por trás, exatamente como a Vitória disse, desenvolvendo, são os homens. Então é muito importante inserir as mulheres também nesse mercado, que é muito raro você encontrar mulheres programadoras. Por isso é tão importante dar valor a essas competições. Pessoal, quero agradecer aqui a presença desse grupo maravilhoso de meninas, de mulheres, tá? E fica aí uma reflexão. Será que as mulheres, elas só participam quando tem realmente um campeonato só de mulheres, um concurso só de mulheres? Para pensar em casa, conto com a participação, com o prestígio de vocês no nosso próximo programa.
Programa Jovens Pensadores, Programa Jovens Pensadoras. Até lá!